Galera, os spoilers do capítulo 265 de Jujutsu Kaisen saíram. E que capítulo insano. Yuji Itadori levou o Rei das Maldições para o seu domínio com a intenção de dar uma última chance pro Sukuna. A partir de agora, restam poucos capítulos para que Itadori finalmente derrote o Rei das Maldições. Quer saber tudo o que aconteceu no capítulo 265 de Jujutsu Kaisen? Fica até o final do vídeo, porque a batalha final entre Itadori e Sukuna vai começar. Fala galera, tudo certo? Eu sou o Wesley e você está no Fator Nerd. Galera, olha só, os spoilers do capítulo 265 de Jujutsu Kaisen começam meio que dando a entender que seria um flashback, quando na verdade não era. O título deste capítulo é Aquele Dia. E ao que tudo indica, o Sukuna tá realmente preso dentro do domínio do Itadori. Só que ainda não fica claro que tipo de domínio é esse do Itadori. Enquanto eles caminham pela cidade, depois de ter saído do trem, o Sukuna percebe o que tá acontecendo de verdade. Ele diz que durante uma luta com um feiticeiro é raro, mas às vezes é possível se conectar com o seu adversário. Ele acredita que esse fenômeno seja um efeito colateral, já que a energia amaldiçoada tem como origem as emoções humanas. Só que o Sukuna continua em dúvida e diz que aquilo é diferente de uma conexão. E ele pergunta pro Itadori se aquilo ali seria o domínio dele. Então o nosso menino Itadori responde que não sabe o que é aquilo. Ele meio que fez essa expansão de domínio no desespero, mas a real intenção do Itadori era ter um tempo para conversar com o Sukuna. Enquanto Yuji e o Sukuna caminham pela cidade, o Itadori reconhece algumas estátuas e vai tentando mostrar isso pro Sukuna. E enquanto eles passam por uma passagem subterrânea, o Yuji começa a narrar pro Sukuna sobre a sua infância. Ele diz pro Sukuna que nasceu em Sendai, mas morou naquela cidade que eles estão por 6 ou 7 anos, até serem obrigados a voltar pra Sendai por causa do trabalho do avô dele. Enquanto isso, Yuji continua levando o Rei das Maldições para locais no qual ele teve experiência durante a sua infância. Ele chega a comentar com o Sukuna sobre o funeral do seu avô, que aquela cidade virou um deserto. E no momento engraçado do capítulo, o Yuji ele erra o nome de uma planta e o Sukuna corrige ele daquele jeitinho do Rei das Maldições, né? Com ofensa e com muito ódio, com muito deboche. Então Yuji pergunta pro Sukuna como que ele sabe o nome daquela planta. E o Rei das Maldições responde que talvez seja pelas memórias do Megumi Fushiguro. Afinal de contas, ele tá dentro do corpo do Megumi. Então Itadori chegou à conclusão de que era possível que o Sukuna conseguisse ler todas as memórias dele. E aqui a gente tem uma possível divergência sobre a tradução. Em algumas traduções, o Sukuna diz que não consegue ler memórias tão bem assim. Enquanto em outras, o Sukuna diz que é um desperdício de ler memórias inúteis. Então, ou o Sukuna ele não consegue ler de fato memórias profundas e totais do seu hospedeiro, ou simplesmente ele não tem interesse em fazer isso. Então a gente vai ter que esperar até domingo meio-dia para ver de fato qual é a tradução oficial desse diálogo entre os dois. Então o passeio dos dois continua e o Itadori tenta pegar uns lagostins com o Sukuna. Ele diz pro Sukuna tentar também e ainda fica provocando o cara, rapaz. Que maluco ousado. Ele provoca o Sukuna dizendo que o feiticeiro mais forte não consegue pegar uns lagostins e depois dos dois terem pego os seus lagostins, ficou uma discussãozinha ali bem lá ele, viu? O Sukuna dizendo que o dele era maior do que o Itadori e o Itadori dizendo que o dele era mais raro do que o do Sukuna. Que papinho, hein? Que papinho estranho, hein? Então o Yuji leva o Sukuna para um outro local e lá eles encontram uma sorveteria que o Yuji achava uma delícia. Ele diz que gastou toda a mesada dele naquele sorvete e depois ele vomitou tudo. E o Sukuna, de uma forma bem fofinha e elegante, diz que então foi desde aquela época que o cérebro do Yuji não serve mais para nada. Então o Yuji vê um jogo de arco e flecha e leva o Sukuna pra lá. O Yuji fica surpreso com a habilidade do Sukuna, mas na realidade é meio óbvio, como o próprio Sukuna diz. Ele tem mais habilidade nisso, inclusive um dos seus ataques, o Fuga, é uma flecha, é um arco e flecha de fogo, então ele tem muita habilidade com isso. E enquanto os dois continuam caminhando, Itadori ainda vai mostrando sobre as suas memórias, e aqui a gente tem um flashback, cara, do Yuji muito fofinho quando ele era criança com o avô dele. Enquanto o Sukuna começa a perder a paciência e dizer que já tá na hora de acabar com aquela baboseira. Então o Yuji para de contar sobre as suas memórias e a gente chega no momento decisivo desse capítulo. O Yuji diz que já mostrou tudo o que queria mostrar pro Sukuna e continua dizendo que entender o próprio dever e cumpri-lo é o que significava viver, e que se ele pudesse morrer assim, poderia dizer que morreu da forma correta. Só que naquele momento, ele sentiu que aquilo era diferente. Coisas simples da vida, como passear com um cachorro, cuidar da família, não importando qual fosse o seu dever, ou mesmo que essa pessoa não tenha nada disso, que a vida dela seja só comer, cagar e dormir, ficar doente, ficar na cama, mesmo que ela não esteja rodeada de ninguém, o Yuji diz que a vida de uma pessoa tem valor, ainda que em pequenos fragmentos de memórias flutuando em algum lugar,
lugar, por mais pequenas que essas memórias sejam, moldam essa pessoa. E galera, que frase do cacete, que momento incrível desse capítulo. O Yuji, no meio de uma batalha, na verdade no momento final dessa batalha, ele tá tentando mostrar pro Sukuna que a vida é muito mais do que apenas a força. E ele usa de argumentos, cara, que a gente até brinca que seria o discurso no jutsu do Naruto, mas se a gente lembrar do momento final da luta entre o Gojo e o Sukuna, no qual o Gojo disse, no qual o capítulo mostra que o Sukuna deveria aprender o que é amor, e agora a gente vê que quem vai ensinar o que é o amor pro Sukuna é o Yuji, e não poderia ser outra pessoa, afinal de contas ele é o protagonista, e esse é o momento dele. Então o Yuji tentou mais uma vez mostrar nesse capítulo o que era a vida humana, e que tinha valor. E eu achei do caramba, cara. Eu gostei pra caramba desse capítulo, na moral. Não teve muita... Na verdade, não teve nenhuma luta. Só que esse diálogo entre os dois foi simplesmente cinema. Então o Itadori continua dizendo que não se trata da forma como se morre. E que ele não pode perdoar alguém que age como se não tivesse valor. Isso lembra muito o propósito inicial do Yuji em Jujutsu Kaisen, quando ele diz que ele queria dar uma morte honrada pra cada um dos inimigos dele. Ou seja, independente de quem seja o inimigo ou a pessoa, ele quer que essa vida tenha um final digno. O Yuji diz que odeia isso no Sukuna. O fato do Sukuna não dar valor a nenhuma outra vida e menosprezar tudo e qualquer coisa que não seja ele. O Yuji continua o discurso dizendo que os humanos não são máquinas. Não é como se os deveres deles fossem programados desde o nascimento. E entre pessoas boas e pessoas ruins, não dá pra saber o que é um ser humano de verdade. E toda essa tentativa do Itadori de mostrar esse lado dos humanos pro Sukuna foi só uma tentativa em vão. O Yuji chega à conclusão que o Sukuna não consegue ver o valor de outras pessoas. E o Sukuna simplesmente diz que não sente nada. Ele entende o que o Itadori tá dizendo e ainda assim não sente nada em relação a isso. Ou seja, galera, depois de tantos anos de violência, anos de massacre, o Sukuna, ele não se tornou uma pessoa apática, ele se tornou indiferente. A gente percebe durante toda a obra que o Sukuna, ele sente alguma coisa, ele sente ali uma motivação, ele sente raiva, ele tem sentimentos. Só que perceber o valor ou o apreço por vidas humanas ou por qualquer outra coisa que ele considera inútil ou sem valor, ele não consegue sentir nada. Então o Yuji diz que já esperava por isso. E ele diz que não adianta tentar mostrar pro Sukuna o valor de uma vida humana. E aqui, galera, que momento do caramba, que momento incrível. O Yuji meio que reduz o Rei das Maldições, o Sukuna, a apenas uma existência, um ser fútil, um ser que não consegue sentir nada além de raiva e ódio, chegando ao ponto de chamar o Sukuna de covarde por isso, e que o sentimento que o Sukuna tem pelo Itadori só se resume a isso mesmo, raiva e ódio. Então o Sukuna começa a perceber o que está acontecendo e ele pergunta se o Yuji está tendo pena dele, se ele está tentando mostrar piedade do Sukuna. Então o capítulo continua com o Yuji dizendo que vai matar o Sukuna, e ele dá uma ordem pro Rei das Maldições para ele libertar o Megumi e voltar novamente para dentro do Yuji. Então a gente chega na última página desse capítulo e visivelmente o Sukuna ficou full pistola, cara. Porque pra ele, sendo o Rei das Maldições, essa tentativa do Yuji de mostrar ou ensinar algo pra ele era uma ofensa. A gente já tinha visto nos capítulos anteriores que ele ficava full pistola quando alguém tentava ensinar algo pra ele ou quando ele se deparava com a sensação de não saber algo. Ele não gostava muito desse tipo de situação, então ele se sentia humilhado por isso. O Sukuna termina o capítulo dizendo que para que não haja um mal entendido, ele não vai somente deixar em pedaços o Yuji. Diante dos olhos do Itadori, ele vai massacrar todos aqueles que ele considera valorosos. Galera, que capítulo sensacional. Agora a gente chegou ao momento final dessa luta entre o Yuji e o Sukuna. Não tem muito pra onde fugir. Vai acabar. Nesse capítulo 265, o Yuji tentou dar mais uma chance pro Sukuna. Até esse último momento, o Yuji tentou mostrar pro Sukuna o valor de uma vida. Só que ele mesmo já sabia que não adiantaria de nada. Então depois dessa tentativa fracassada de mostrar o lado bom do ser humano, ou as qualidades, ou os valores de uma vida humana pro Sukuna, ele percebe que, cara, não adianta. O semblante do Yuji mudou. Inclusive o próprio olho dele muda. Se você perceber direito nos quadros, o olho dele muda. Isso mostra a determinação do Yuji. Ele vai pra cima do Rei das Maldições com todas as forças agora, determinado a derrotar o Sukuna e trazer o Fushiguro de volta. Só que aí a gente pode entrar numa discussão. O que é pro Itadori derrotar o Sukuna? É trazer o Megumi de volta e prender o Sukuna dentro dele e se sacrificar e morrer? Ou é de fato derrotar o Sukuna em campo de batalha e continuar vivo? A gente sabe que o Yuji já falou em vários capítulos, em vários momentos de Jujutsu Kaisen, que ele
estava pronto para morrer, que se ele precisasse se sacrificar para que o Sukuna fosse morto junto, ele faria isso. Então os spoilers do capítulo 265 de Jujutsu Kaisen terminam dessa forma, com os editores dizendo que nós não teremos capítulo na semana que vem, que na verdade nós voltaremos com Jujutsu Kaisen no dia 15 de agosto. Agora me responde aí, você gostou desse capítulo de Jujutsu Kaisen? O que você achou deste capítulo? Eu sei que tem muita gente, muito fã de Jujutsu, que não vai curtir muito esse capítulo, porque não teve muita luta. Só que, cara, eu particularmente, eu adorei esse capítulo, tá? Eu gostei bastante, porque é uma conversa entre o Yuji e o Sukuna que eu acho que realmente precisava ter em Jujutsu Kaisen. Então comenta aí o que você achou deste capítulo de Jujutsu Kaisen. Lembrando que o capítulo oficial sai todo domingo, meio-dia, no Manga Plus. Então talvez a gente tenha aqui alguma divergência de um diálogo, mas eu acredito que seja pouca coisa. Se você chegou aqui até agora, se inscreve no canal e dá o seu like, galera, porque pra você talvez não seja nada, mas pra mim me ajuda demais. Então clica nesse botãozinho aí do like, é de graça, se inscreve no canal e comenta aí o que você achou desse capítulo e o que você espera pro capítulo 261. Demorou, galera? Até o próximo vídeo. Falou!